Olá, eu sou Jéssica Nascimento e estamos começando O Assunto é Gestão na Rádio Universitária 95,9 FM e na TV Universitária Canal 2.1, um programa que apresenta as ações desenvolvidas pelas pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. Lembrando que você pode ouvir a nossa rádio online, basta acessar radio.ufrr.br ou baixar o aplicativo Rádiosnet em seu aparelho celular e procurar por UFRR. Hoje nós vamos conversar sobre o mestrado profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional, que realiza nesta sexta-feira a aula magna nos campi São João da Baliza e Paricarana. Para trazer mais detalhes sobre esse assunto, convidamos a professora Carla Colares Vasconcelos, que é coordenadora local do programa na Universidade Federal de Roraima. Professora, bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada. Bom, professora, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né, sobre a alta demanda que o Profei teve esse ano de inscrições para a seleção. Queria que a senhora falasse um pouco sobre essa surpresa, né? Foi uma surpresa. Mais de 400 inscritos. Exato, né? Nesse último edital, né, nós tivemos a ousadia de ampliar os números de vagas e também entrar ao campo de baliza, né, que foi a novidade aqui do campus Roraima, né? E até a pró-reitora mesmo, algumas pessoas perguntaram, será que vai ter público para isso, né? E nós tínhamos certeza que teria público, mas a surpresa foi que quase quadriplicou números de inscritos, né? Em relação ao seletivo anterior. Aos seletivos anteriores, né? O primeiro teve baixa demanda, mas também era novidade. O segundo já teve uma demanda mais ou menos aceitável. O terceiro se inscreveram 98, 100 pessoas, e nesse tivemos mais de 400 inscritos, e desses pagantes e inscrições homologadas chegou a 300. Um número bem expressivo. Muito bom. Professora, qual é a importância, agora, como a senhora falou, a novidade esse ano é que foram vagas disponibilizadas para São João da Baliza também, que é o novo campus da UFRR, inclusive inaugurado agora no mês de março, o prédio da instituição. Qual a importância de levar o Profei, esse mestrado profissional em Educação Inclusiva, também para a região sul do estado, com as aulas na sede no campus São João da Baliza? Eu acho que o mestrado é um aperfeiçoamento do ensino, né, e ainda mais um mestrado profissional, que é voltado para aqueles professores que estão em sala de aula, né, ele precisa estar em sala de aula, então não é uma resposta só para o professor, mas para a comunidade em si. E levar o campus de São João da Baliza traz essa possibilidade de aperfeiçoar o ensino também, né, tanto o ensino e a pesquisa dentro da área da educação e principalmente da área de educação inclusiva. Ontem, 2 de abril, foi o dia da conscientização do autismo, né? Dia 21 de março foi o dia internacional da síndrome de Down. Então, a gente tem vários aspectos que vai atingindo a um público que era tido como excluído e que sempre esteve em sala de aula de formas tímidas, de formas silenciadas, e agora, com o aperfeiçoamento da educação, do professor, do profissional que está à frente, essa inclusão se torna mais efetiva. E em São João da Baliza não atenderá apenas o campo, a região, a cidade, né? Mas sim a região sul do estado, que tem várias pessoas que têm essas necessidades e acaba que são silenciadas muitas vezes por falta de expertise do profissional. Então, acredito que começa na educação, mas a gente sabe que é contagiante, né? Acaba entrando em todos os aspectos das cidades, do estado e da região sul de Roraima. E o campus São João da Baliza, ele já tem outros cursos em andamento de graduação, enfermagem, pedagogia, vai ter a segunda graduação em ciências biológicas, e a gente foi lá, a equipe da TV Universitária foi lá, e percebeu que tem alunos de toda a região mesmo matriculados. Tem alunos não só de São João da Baliza, mas de Caroebe, de São Luís e de Rorainópolis, que estão recebendo essas aulas dos cursos ofertados pela UFRR, então levando a educação para o sul do estado, atendendo essa demanda que realmente a gente percebeu que existe e que estava latente, né, professora?
E assim, dos alunos matriculados, né, tem alunos de Caroebe, de Entre Rios, de São Luís, de Caracaraí, né, que para o aluno, no meio do caminho, que disse assim, se for ver é mais rápido eu chegar em Baliza do que eu ir até Boa Vista, né? Então, e Rorainópolis também, que é o sul do estado, que eles estão lá dentro agora, né, irá ter amanhã essa aula magna, né, para dar esse início real do curso. Quero até pedir um pouquinho de desculpas aqui ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, que eu tô com uma tossezinha um pouco chata. A gripe tá querendo me buscar, mas eu não vou deixar, tá, gente? Professora, passada essa etapa da seleção, né, agora vai ser realizada a aula magna. E a aula, como não poderia ser diferente, ela vai ser realizada nos 2 campi em que o curso vai ser ofertado, São João da Baliza e aqui o campus Paricarana. Qual o tema dessa aula? Como que vai ser? Vai ser uma aula que vai ser voltada juntamente com o professor Klaus Júnior, né, que é o coordenador nacional do Profei. Ele vai falar um pouquinho sobre esses desafios da educação inclusiva e da educação especial nesse cenário. Né. A aula do Paricarana vai acontecer hoje às 18 horas e amanhã lá no São João da Baliza às 10 horas da manhã. Né. Então, é uma aula aberta, né? Quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre o Profei, sobre o mestrado profissional em educação inclusiva. Ou seja, não precisa ser apenas aluno do mestrado, né? Pode estar presente, pode ir assistir a aula, que o tema é bastante interessante e bastante atual, né? A questão da inclusão. Eu tenho um tema aqui por extenso, é um tema um pouquinho grande: educação inclusiva e prática docente, reflexões sobre os processos formativos. O que seriam esses processos formativos, professora? O mestrado profissional em educação inclusiva, ele é dividido em 3 linhas, né? Formação de professores, políticas públicas e inovações e tecnologias educacionais aplicadas à educação inclusiva. Então, vai entrar, eu acredito que vai ser discutido um pouco sobre como essa inclusão, tanto na formação de professores, na efetivação das políticas públicas, na ajuda das inteligências, né, artificiais, das tecnologias educacionais, nesse processo de inclusão, tanto social quanto inclusão nas escolas. E como a senhora falou, o palestrante é o coordenador geral do Programa Nacional, o Klaus Júnior. Qual é a relevância dele vir até aqui a Roraima, conhecer os 2 campi, onde o curso é ofertado? É bastante interessante essa vinda do professor Klaus, porque como é um mestrado nacional em rede, o mestrado está em quase todo o Brasil, em quase todas as capitais brasileiras, na região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E a realidade é que ele nasce na Universidade Estadual de São Paulo, né, a Unesp de Presidente Prudente, e a realidade lá é uma realidade de grande centro, né? São Paulo é um grande centro. E muitas vezes a realidade de Roraima não conversa diretamente. Então, ele conhecer um pouco tanto perfil dos nossos alunos, o perfil do nosso professor, conhecer a universidade, ele vai ter um pouco mais, assim, não o professor, né, mas o mestrado em si, conhecer um pouco mais da nossa realidade e das nossas necessidades reais de inclusão, né? Então, eu acho que é bem interessante, né, quando foi realizado o convite e a aceitação do professor, foi um momento que vai, eu acho que consolidar um pouco mais, estreitar esses laços entre os grandes centros e Roraima. E a senhora falou ainda agora que são 3 linhas, né, de pesquisa, o programa. Fala um pouquinho sobre o programa, sobre essas linhas de atuação. O programa ele é voltado 100% para professor, né? Ele é um programa do governo federal voltado para a formação de professores. É um mestrado profissional. Para professores da educação básica e educação pública e básica, né? Então, ele tem que ser professor, tem que estar atuando em sala de aula, não pode ser coordenador ou gestor, porque o perfil é atendimento aos alunos, né? Ou então ele pode estar na sala de educação AE, né, de atendimento educacional especializado, que é justamente para que ele venha a entender essas questões. Por ser um mestrado profissional,
ao final ele pede um produto educacional, que é uma resposta que vai dar à sociedade, né, de como se trabalhar tanto na formação de professores, como nas efetivações das políticas públicas educacionais de inclusão e as tecnologias assistivas, né, para estar dentro dessa perspectiva da sala de aula. Então, ele trabalha bem esse público, ele trabalha bem nessa perspectiva das linhas e ele tenta trazer de forma efetiva a inclusão. Professora, qual a importância das universidades tratarem esse tema da inclusão por meio do mestrado profissional? Universidades, como a senhora falou, que estão no país inteiro, distribuídas em todo o país. Nosso país é um país continental, né? Uma gama assim, de especificidades e de especialidades, vamos assim dizer. Então, essa abrangência em rede acaba trazendo um fortalecimento e uma troca de experiência, né? Então, o discente, os alunos, ele tem aula não só com os professores daqui de Boa Vista, de Roraima, da Universidade Federal de Roraima, ele tem aula com professores de todo o Brasil. Então, essa troca de experiência, essa troca de convivência, né? Então, acaba vendo que, muitas vezes, o que se torna muito simples para mim, como a questão de inclusão, pode ser algo inédito em outros estados, né, em outras situações. Então, essa troca de experiência mostra que estamos todos juntos, em conjuntos, tentando transformar a educação brasileira dentro do aspecto da inclusão. E cada universidade, cada localidade tem as suas particularidades. Sim, aqui, né? Por exemplo, tem alunos indígenas, e em outras regiões também tem, mas na região norte predomina. E a inclusão indígena, né, já em outros estados tem a inclusão do LGBTQIA+, né, então tem todo esse processo que é trabalhado e é incluso também, a gente acaba entrando em parcerias, em trocas de experiências, de vivência, trocas de bancas nas bancas de defesa, de qualificação, sempre a gente tem esse contato com professores de todo o Brasil e também os alunos, eles acabam transformando essa rede, estreitando laços, né? Tivemos um encontro nacional em dezembro, então os alunos se conheciam através das disciplinas, participavam, troca de interação de documento de pesquisa, se torna uma rede bem colaborativa mesmo. Fala um pouco sobre esse encontro, professora, como foi? Foi um encontro que ocorreu nos dias 2 a 5 de dezembro, lá na Unesp de Presidente Prudente, São Paulo. Estiveram presentes todos os 23 polos do Profei Nacional, né? Então, a gente conseguiu ter essa troca de experiência. Não foi um encontro voltado só para os coordenadores, mas teve a participação de vários alunos, né? Aqui do estado de Roraima, do Polo de Boa Vista, teve um aluno que participou, Marcelo Jameson, ele participou do evento, também ministrou uma oficina, né? Então, assim, os alunos se incluindo, né, dentro desse processo. E foi um encontro internacional que nós tivemos a oportunidade de ter trocas de experiência com países da Inglaterra, Portugal, Espanha, Costa Rica. Foi bem um encontro enriquecedor. E ele foi de formato híbrido, né? Porque saberíamos que não conseguiria atingir a presencialidade de todos. Então, todas as palestras, oficinas, apresentação de trabalho, ele teve tanto momentos presenciais quanto um momento híbrido, né? Tivemos também a aluna Sueli, que pôde participar também do evento de forma híbrida, não presencial. Ele traz sempre essa questão de incluir, né? De diminuir as distâncias, seja presencial ou online, né? Eles sempre estamos sempre tentando estar todos presentes. E o próprio curso, ele é realizado dessa forma, né, Isso, professora? Com aulas presenciais e também com aulas online. Ele é de formato híbrido, né? Então, muitas vezes as aulas, a gente tem essa dificuldade pela questão do nosso fuso horário, que o fuso horário de Brasília muitas vezes predomina, mas é como eu converso com os discentes, né? A gente se organizando, dá para atender e atingir todas as metas e perfis, porque não é algo que vai ser, amanhã tem aula, não. É bem planejado, a partir da matrícula o aluno já sabe quais são os dias das suas aulas, os horários, as atividades que têm que ser feitas. Muito bom. O assunto é gestão, estamos conversando com a professora Carla Colares Vasconcelos, que é coordenadora
do Programa Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional aqui na UFRR. A gente vai a um breve intervalo e lembra sempre que você pode ficar por dentro de tudo que ocorre em nossa instituição, basta acessar ufrr.br. Até já! Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. De volta com o programa O Assunto é Gestão na Rádio Universitária 95,9 FM e na TV Universitária canal 2.1. Hoje estamos conversando sobre o mestrado profissional em Educação Inclusiva, que é realizado em rede nacional. Nossa convidada é a professora Carla Colares Vasconcelos, que é coordenadora local do programa. Professora, a senhora falou que foram 4 seletivos até agora, né? Um programa novo aqui em Roraima ainda. O programa em si é novo, né? Ele está na 5ª turma. No Brasil, de forma geral, ele é novo. É na 5ª turma, né? Dos mestrados do Profei. E aqui em Roraima nós estamos na 4ª turma. E aí, está na 4ª turma e já está em um processo de internacionalização. Fala pra gente como é esse processo, com que instituição que vai ser. Na realidade, é o programa nacional, né? Ele está em contato com a Universidade Aberta de Portugal, em parceria através de uma disciplina colaborativa entre o Profei e a Universidade Aberta de Portugal, e foi realizado um acordo que serão selecionados um aluno de cada instituição para poder participar dessa aula, né, dessa disciplina, e os 6 são 5 melhores alunos, eles terão possibilidade de passar um mês lá na Universidade Aberta de Portugal, que seria, na realidade, chama-se de mobilização, né? Não pode ser um intercâmbio, porque ele tem que estar em sala de aula. Então, o intercâmbio tem que ter, pelo menos, um prazo maior. Então, vai ser uma mobilidade. Isso, é uma mobilidade que vai ser custeado pela CAPES. E a senhora falou aí, vai ser uma das disciplinas. E, de forma geral, quais as disciplinas que são ofertadas durante o curso, né? Os alunos, eles têm contato com que tipo de disciplina? Eles têm que fazer 3 disciplinas obrigatórias, que é metodologia, fundamentos da educação inclusiva e TICS na educação, e ele tem um leque, né, de disciplinas eletivas, né? O aluno tem que fazer pelo menos 3 disciplinas eletivas. Tem sobre o DUA, né, que é o desenho universal dentro da perspectiva da inclusão. Tem formações voltadas para a formação de professores, política pública, a pedagogia para se trabalhar com pessoas idosas, né, que a gente está tendo uma crescente de pessoas idosas agora estando estudando, né, com esse aspecto de desenvolvimento. Tem questão de sexualidade dentro da escola. Então, tem um leque de disciplinas que dá para que se trabalhe, né, dentro dessa perspectiva. As disciplinas eletivas, elas vão de acordo com a linha, né? Então, é um diálogo próximo entre o orientador e o orientando para a escolha melhor da disciplina através do seu projeto, através da sua desenvolvimento da pesquisa. Então, ele tem uma gama de disciplinas que pode ser ofertada. E, professora, assim, quais as contribuições que esse programa já tem trazido para a sociedade? Aqui na nossa universidade, né, nós temos, como foi dito, 4 turmas. Da primeira turma, apenas um que defendeu, né, o Cledemar, e na próxima semana, dia 14, vai ter a Raquel, que vai defender, ela vai falar sobre a questão da inclusão através das Libras, né? Está no período das bancas de defesa. Exatamente, né? A gente está finalizando a primeira turma, e daí, então, a gente começa a ver os frutos sendo colhidos, né? Então, assim, nós já temos de 100 ex-alunos que estão tentando já fazer provas para professor substituto dentro da universidade, né? Então, tem professores que permanecem dentro da escola. Dentro da rede nacional,
temos ex-discentes que estão hoje em dia na Secretaria de Educação ou na Secretaria de Educação Inclusiva, mostrando a relevância e o alcance do programa, né, de forma nacional. E também tem o produto, né, final que eles Isso. precisam apresentar. Esse produto, de forma geral, também traz contribuições em várias áreas. Ele é disponível pelo site da Educapes, né, então é livre, é acessado para todos que queiram conhecer um pouco mais, e é voltado principalmente para essa questão do compartilhamento do resultado do que está sendo trabalhado, né? Por ser um mestrado profissional, o produto se faz necessário. E acaba também contribuindo para a pesquisa, para a inovação. Isso. E para a atuação dentro da sala de aula, né? Ele é voltado realmente para ações que sejam concretas e auxiliem o processo do professor na escola. Professora, qual o perfil do egresso? Qual o perfil esperado, né, do egresso desse curso? Que permaneça na escola, né? Que ele é voltado para a formação do professor, que ele esteja na escola acompanhando esse desenvolvimento, auxiliando aos demais, né? Como se fosse uma rede colaborativa, que ele estivesse dentro da sala de aula, dentro da escola, para que ele permaneça lá, naquele local, naquele ambiente, que consiga trazer realmente a inclusão de forma efetiva, né? E voltando para a aula magna, que vai ser hoje à noite para o campus Paricarana, aqui em Boa Vista, e amanhã de manhã em São João da Baliza, para o campus avançado da UFRR em São João da Baliza, o tema Educação Inclusiva e Prática Docente, reflexões sobre os processos formativos, com o coordenador geral do programa Profei, professor Klaus Júnior. Fala um pouco sobre essa aula magna. A senhora falou no primeiro bloco, ela não é voltada apenas para os alunos do Profei, ela também é em parceria com o mestrado em educação, mas quem tem interesse sobre o tema pode participar. Pode participar, né? É o convite aberto, vai ser juntamente em parceria com o mestrado em educação da Universidade Federal de Roraima, né? E vai ser um momento de compartilhamento, de trocas de experiências nesse aspecto da inclusão, né? Que é, como eu falei ao início, a gente tem dias que trazem, né, ontem foi o dia da consciência do autismo, dia 21 de março, então, do síndrome de Down. Então, esse aspecto a gente estreitar, né, que a educação não é só um campo do ensino, mas também o campo da inclusão, o campo da diversidade, né, essas reflexões vai estar abertas tanto para alunos, discentes, não só do mestrado em educação inclusiva ou do mestrado em educação, mas todos aqueles que queiram conhecer um pouco ou compreender um pouco sobre essa parte da inclusão, dentro da inclusão, né, da educação inclusiva. E ainda existe muito preconceito, né, professora? Tem pessoas que colocam que as pessoas que têm algum tipo de deficiência precisam estudar separado, mas não, eles precisam estar no ensino regular. Fala da importância dessa inclusão. Se pensou muito, né, trabalhou muito com a ideia da inclusão, né, da inclusão de agregar, né, de incluir o aluno. E muitas vezes a gente vê uma inclusão que não agrega, que não inclui, né, muitas vezes por questões de dificuldade metodológica do professor, ou por falta de experiência, ou por falta de apoio, né? Então, a gente tem a realidade de escolas que tem 5 alunos laudados, mas tem 10 a ser laudado. Então, um professor realmente sozinho em sala de aula para ter 25 alunos e ainda sem conhecer realmente quais são a questão da perspectiva da inclusão, acaba tendo essa dificuldade, né? Então, a inclusão educacional, ela nasce e está sendo fortalecida agora com a Agenda 2030, né? De permanência da inclusão, nasce com a ideia da Declaração de Salamanca em 1994. Ano passado fez 31 anos dessa questão da inclusão, tem a Lei Brasileira de Inclusão, que vai trazendo toda essa perspectiva de manter o aluno não separado, mas incluso, né? Então, há autores que trabalham com a perspectiva como Vygotsky, né? Que a inclusão social, ela faz a diferença no processo não só de ensino, mas também do convívio social, né? De não tirar, mas de colocar e de incluir ele
como um aluno, um cidadão, uma pessoa capaz de se desenvolver. Nós temos uma colega aqui na Rádio TV Universitária que tem 2 filhas que não têm laudo, mas apresentam alguns sintomas e ela tem essa dificuldade de conseguir o laudo, de andar, né, nos profissionais, pelo SUS. Isso. E na escola ela tem tido essa dificuldade porque a escola não disponibiliza o cuidador pelas crianças não terem um laudo. É uma dificuldade que ainda precisa ser superada, né, professora? Assim, a gente acaba vendo muito essa negligência, vamos assim dizer, mas não por falta de comprometimento, né, mas por falta de políticas públicas efetivas que venham atender essas pessoas, né. Eu sou mãe de autista também, e que não é um laudo rápido, não é um laudo fácil, né, ainda mais o autismo, que tem várias características específicas que às vezes se manifestam em não manifestam em outros, e acaba que vai dificultando, né? Então, a questão das políticas públicas dentro do SUS ainda é bem ampla, assim, um ambiente bem longe. E não só dentro do SUS, né? Nós tivemos ano passado alguns vamos assim dizer, tratamentos que não eram mais voltados para um determinado tipo de autista, né? Precisava de um outro tipo de laudo. Então, começa-se a gente ter essa barreira também dentro dos planos de saúde, né? Então, e é um tratamento caro. Então, nem todo mundo tem condições de estar financeiramente laudando, né? Assim, e levando para esses tratamentos, se não for através do SUS ou dos planos. É verdade. Bom, o assunto é gestão. Hoje a gente conversa com a professora Carla Colares Vasconcelos, coordenadora do mestrado profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional na Universidade Federal de Roraima. Professora, muito obrigada, esclareceu muito, foi excelente a entrevista, obrigada por participar aqui com a gente e está sempre à disposição, né, para voltar aqui. Sim, eu que agradeço, né, para poder fazer essa comunicação do mestrado, dessa aula inaugural, tanto aqui no campus Paricarana, que vai ser às 18 horas no Salão Nobre da Reitoria, quanto amanhã lá no campus, às 10 horas da manhã, no campo de Baliza, de São João da Baliza, né? Então, quem quiser estar presente, assistir um pouco, conhecer um pouco do mestrado, tanto em Educação Inclusiva como em Educação, hoje à noite, né, que vai ser parceria, estamos à disposição de recebê-los. E todas as informações sobre as aulas magnas aqui em Boa Vista e lá em Baliza estão no site da UFRR, ufrr.br. Obrigada, professora. Muito obrigada a você também pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Tchau!